Continuando com as questões da ESAF, vamos agora para questões que envolvem a ideia de lógica de primeira ordem. As proposições categóricas de Aristóteles. Vamos relembrar? Existem 4 sentenças conhecidas como proposições categóricas de Aristóteles. A primeira, todo A é B. Segunda, algum A é B. Terceira, algum A não é B. E nenhum A é B. Essas 4 sentenças são conhecidas como proposições categóricas de Aristóteles. Observe as questões de lógica de primeira ordem. Se é verdade que alguns escritores são poetas e que nenhum músico é poeta, então também é necessariamente verdade que... Observe, a questão diz que alguns escritores são poetas. Significa que existe uma interseção entre o conjunto de escritores e o conjunto dos poetas. Bom, a questão ainda diz que nenhum músico é poeta. Bom, se nenhum músico é poeta, veja, pode ser que ocorra de algum músico ser escritor. Eu não sei, ó. Pode ser que exista ou não. Essa região aí que eu coloquei em interrogação é uma região de dúvida. Bom, a certeza é que existe alguém aqui. Vamos chamar de Pedro ele, ó. Pedro. Alguns escritores são poetas. Vamos chamar também de João, ó. O João e o Pedro. São pessoas que são escritores e são poetas. Bom, então o que é que se pode concluir? Pode-se concluir que nenhum músico é escritor? Não sei. Pode ser que algum músico seja escritor. É justamente a região da interrogação. Algum escritor é músico? Também não sei. É a região onde eu coloquei a interrogação. Esse texto, a letra A e a letra B, se refere à região onde tem a interrogação entre músico e escritor, a região da interseção, que eu não sei se existe ou não, que não foi dito claramente no texto. Algum músico é escritor? Do mesmo jeito, ó, é a região da interrogação. É a zona de interseção entre escritores e músicos. Algum escritor não é músico? Isto aqui é certeza. Qual é o escritor que não é músico? O Pedro. Qual é o escritor que não é músico? O João. Por que eles não são escritores e não são músicos? Porque eles são poetas. Então o gabarito dessa questão é a letra D. É a região onde está o Pedro e o João. E nenhum escritor é músico? Não sei. Pode ser que realmente seja verdade, mas não está claro isso no problema. Então, esse tipo de questão é resolvido com a ajuda dos diagramas de lógica de primeira ordem. Facilita muito o entendimento desse tipo de questão para que você não cometa erros. Bom, vamos para outra questão. Questão de número 30. Da mesma forma, sabe-se que existe pelo menos um A que é B. Então eu posso desenhar um conjunto A e dentro desse conjunto A existe um elemento que é B. Ou seja, o elemento X é de A e é de B. Existe pelo menos um A que é B. Este elemento é o X. Sabe-se também que todo B é C. Então significa ó, que todo B é C. Bom, logo, letra A está aqui, ó, aqui é A, B, vamos refazer a C, D e letra E. Todo C é B? Todo C é B? Não. Por exemplo, o elemento Y é C e não é B. Todo C é A? Do mesmo jeito. Não, o Y. O Y é C e não é A. Algum A é C? O X. O X é A e é C. Algum A é C. É o elemento X, ó, é o que está nessa posição. Logo, o gabarito desta questão é a letra C. Nada que não seja é o mesmo dizer que é. Para a lógica matemática, negar 2 vezes é afirmar. Nada que não seja C é A significa que todo C é A. Isto está errado. E algum A não é C? Pode ser, ó, mas é a região da interrogação. Não sei se tem elemento aí ou não. Então, a certeza é de que algum A é C. Por quê? Porque o X é de A e o X é de B. Logo, o X também é de C. Se pertence a B, pertence a C. Gabarito da questão, letra C. Refazendo aí os gabaritos, A até E, o gabarito é a letra C. Questão de número 31. Em uma pequena comunidade, sabe-se que nenhum filósofo é rico. Bom, nenhum filósofo é rico significa que existe o conjunto dos filósofos e o conjunto dos ricos. Nenhum filósofo é rico. Alguns professores são ricos.
Bom, ó, então tem aqui, ó, vou colocar um conjunto dos professores. Alguns professores são ricos. Por exemplo, o Paulo, o Luiz. Alguns professores são ricos. E alguns professores são filósofos? Não sei, a questão não me disse. É uma região de dúvida, de interrogação. Bom, vamos ver aí o que é verdade. Alguns filósofos são professores? Não sei, pode ser ou não, é a região da interrogação. Alguns professores são filósofos? Do mesmo jeito, é a região da interrogação. Nenhum filósofo é professor? Não sei, pode ser que exista algum filósofo que seja professor. É a região da interrogação. Alguns professores não são filósofos? Esta é verdadeira, ó. Quem? O Paulo. O Paulo é professor e não é filósofo. O Luiz é professor e não é filósofo. Por que não são filósofos? Porque são ricos. Então, gabarito letra D. E nenhum professor é filósofo, pode ser ou não, é uma dúvida. Então, o gabarito da nossa questão é justamente a região onde está o Paulo e o Luiz, é a letra D. Bom, minha gente, vamos continuar? Preste atenção. Em uma comunidade, todo trabalhador é responsável. Todo artista, se não for filósofo, ou é trabalhador ou é poeta. Olha só o que ele diz, todo artista. Então, o artista, ou ele é filósofo, se é artista, ou ele é filósofo, ou é trabalhador, ou é poeta. Bom, ora, não há filósofo e não há poeta que não seja responsável. Então, filósofo é responsável. E também ele diz que poeta também é responsável. E no início ele disse que todo trabalhador é responsável. Logo, se o artista ou é filósofo, ou é trabalhador, ou é poeta, e tanto filósofo, trabalhador quanto poeta é responsável, a conclusão é que o artista é responsável. Resposta à questão é, todo responsável é artista? Não. A recíproca não é verdadeira. Não é? Está errado, ó. Todo artista é responsável. Está aqui, ó. Todo responsável é artista, a recíproca não é verdadeira. Agora que todo artista é responsável é, porque todo artista ou é filósofo, ou é trabalhador, ou é poeta, e os três são responsáveis. Então, gabarito da questão, letra C. Vamos seguindo. Olha só essa questão. Na formatura de Elcio, todos os que foram à solenidade de colação de grau estiveram antes no casamento de Hélio. Olha só o que diz o texto, todos que foram à solenidade de colação de grau estiveram antes no casamento de Elcio. Ele diz aqui que todo A é B. Todo A é quem foi para a colação de grau. B, né, é o casamento, certo? Todo A é B. Todos que foram à colação de grau estiveram onde? No casamento de Hélio. Na formatura de Elcio, todos que foram à solenidade de colação de graus de Elcio. Isso aqui é de Elcio. Bom, continuando a questão. Como nem todos os amigos de Elcio estiveram no casamento de Hélio, bom, nem todos os amigos de Elcio, vamos colocar aqui os amigos de Elcio. Nem todos os amigos, então vamos colocar aqui o Paulo, o Pedro, são os amigos de Elcio que não foram ao casamento de Hélio. Bom, será que algum amigo foi à colação de grau? Não sei. Tá bom? Será que algum amigo foi ao casamento? Não sei. Agora eu sei que alguns não foram. Essa é a única certeza que a questão disse. Bom, com base nisso, o que é que a questão diz? Todos que foram à solenidade de colação de grau de Elcio e alguns não foram, todos foram à solenidade de colação de grau e alguns não foram ao casamento, está errado. Todos os amigos foram à solenidade de colação de grau? Não, nem todos foram, a questão já disse isso. Pelo menos um não foi à solenidade de colação de grau de Elcio? Verdadeiro. É justamente
o Paulo e o Pedro, que eu coloquei aqui na nossa questão. O Paulo não foi, o Pedro não foi. Pelo menos um não foi. Este é o gabarito da nossa questão. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? E por que eles não foram à solenidade de colação de grau? Porque eles não foram ao casamento. E só foi à solenidade quem foi ao casamento. Bom, essa questão é muito parecida com a próxima. Veja. Todas as amigas de Aninha que foram à sua festa de aniversário estiveram antes na festa de aniversário de Betinha. Como nem todas as amigas de Aninha estiveram na festa de Betinha, conclui-se que das amigas de Aninha, vamos ver, ó, todas as amigas de Aninha que foram à festa de aniversário estiveram antes na festa de aniversário da Betinha. Então, ó, como nem todas as amigas de Aninha estiveram na festa de Betinha, então temos, tá? Todas as amigas de Aninha que foram à sua festa de aniversário estiveram antes na festa de aniversário de Betinha. Então, temos o aniversário da Aninha. E as que foram para o aniversário de Betinha. Todas que foram para a festa da Aninha estiveram antes no aniversário da Betinha. A questão diz que, como nem todas as amigas de Aninha estiveram na festa de Betinha, então tem um conjunto aqui de amigas da Ana, da Aninha, que não estiveram na festa. Da Ana, que não estiveram na festa. Quem? Vamos supor que seja a Cris, a Luana. Então, existe aquelas que não foram ao aniversário. Nem todas as amigas foram. Logo, o que é que se conclui? Todas foram à festa da Aninha? Todas as amigas da Aninha foram à festa? Não, todas não. Pelo menos uma não foi à festa da Aninha? Olha, está aqui o gabarito. Ó. Por quê? Quem foi que não foi à festa da Aninha? Não foi à festa da Aninha, a Cris, a Luana. Porque não foram ao aniversário da Betinha. Então, a Cris não foi, pelo menos uma não foi. A Cris, por exemplo. A Luana, que eu coloquei lá ó, no diagrama, essas não foram. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar. Então, o gabarito, até o gabarito é idêntico. Né? O gabarito é a resposta letra B, nos dois casos. Conseguiram acompanhar a brincadeira da ESAF? Mas tem mais. Ó. Vamos para esse tipo de questão, mais complexa. Olha só. Todos os alunos de matemática são também alunos de inglês, mas nem todo aluno de inglês é aluno de história. Todos os alunos de português são também alunos de informática, e alguns alunos de informática são também alunos de história. Como nenhum aluno de informática é aluno de inglês, e como nenhum aluno de português é aluno de história, então, olha que confusão. Como é que resolve uma questão dessa? Essa questão ela é resolvida através dos diagramas da lógica de primeira ordem. Vamos ver como é que fica simples isto? Presta atenção, todos os alunos de matemática são também alunos de inglês. Então eu anoto o diagrama assim, ó. Matemática, todos de matemática, é aluno de inglês. Voltando. Já fizemos até aqui, ó. Mas nenhum aluno de inglês é aluno de história. Nenhum aluno de inglês é aluno de história, então vai ficar sem interseção história e inglês. Observe. Voltando ao nosso texto. Todos os alunos de português são também alunos de informática. E alguns alunos de informática são alunos de história. Ó, todos os alunos de português são alunos de informática, todos de português são alunos de informática e alguns alunos de informática são alunos de história. Está aqui, ó, alguns alunos de informática são alunos de história. Todos de português são de informática. Bom, vamos tirar aquilo ali, né, para não borrar aqui o nosso diagrama. Tá aí. Agora, continuando, ainda tem mais. Como nenhum aluno de informática é aluno de inglês, ou seja, não há interseção entre informática e inglês, o nosso diagrama atende a isto. E como nenhum aluno de português é aluno de história, ó, nenhum aluno de português é aluno de história, não há interseção entre português e história. Temos aí o diagrama que representa todas aquelas sentenças.
Agora, pelo menos um aluno de português é aluno de inglês? Não, isso está errado, ó, porque não tem aluno de português que seja de inglês. Pelo menos um aluno de matemática é aluno de história? Claro que não. Pelo menos um aluno de matemática é aluno de história? Não. Não há interseção entre matemática e história. Nenhum aluno de português é aluno de matemática? Ó, este é o gabarito, ó. Nenhum aluno de português é aluno de matemática. Vamos ver no nosso diagrama? Tá aqui, ó. Esses são os alunos de português, esses são os alunos de matemática. A conclusão é que nenhum aluno de português é aluno de matemática. O gabarito é letra C, ó. Nenhum aluno de português é aluno de matemática. Estão observando aí? Gabarito da questão, letra C. Todos os alunos de informática são alunos de matemática? Não, não há interseção. E todos os alunos de informática são alunos de português? Não, é o contrário, cuidado, tá? Nem todo aluno, por exemplo, a Ana é aluna de informática e não é de português. Todo de português é de informática, mas nem todo de informática é de português. Essa questão também está errada. Então, o gabarito da nossa questão, letra C, é a única sentença correta. Os diagramas ajudam bastante ao entendimento desse tipo de problema, de lógica. Vamos lá? Vamos continuar? Bom, encerramos aqui a nossa sequência de questões. Eu espero que vocês tenham acompanhado, né, e entendido. É claro, você pode rever o vídeo várias vezes para que entenda os problemas. Não é fácil entender os problemas fazendo uma vez só, né, ou da primeira vez que você vê. Você rever, tem que ter persistência para que entenda esse raciocínio, para que você perceba. Nem todos têm uma percepção tão clara do que é óbvio, né? Até existe um ditado que diz que o óbvio só os gênios que percebem. É difícil para a gente perceber coisas óbvias. Bom, minha gente, eu espero vocês na próxima aula. Depois teremos mais questões aí da ESAF. Até o nosso próximo encontro. Vamos continuar com nossas questões da ESAF sobre raciocínio lógico. A nossa próxima questão envolve novamente a parte de lógica de primeira ordem. Vamos ler o texto? Uma escola de arte oferece aulas de canto, dança, teatro, violão e piano. Todos os professores de canto são também professores de dança, mas nenhum professor de dança é professor de teatro. Todos os professores de violão são também professores de piano, e alguns professores de piano são também professores de teatro. Sabe-se que nenhum professor de piano é professor de dança. E como as aulas de piano, violão e teatro não têm nenhum professor em comum, então, veja, essa questão é parecida com o que fizemos na aula anterior. Na verdade é uma cópia, é idêntica, muda só o texto. Vamos representar por diagramas essas relações que foram citadas. Todos os professores de canto são também professores de dança. Então, todo A é B. Conjunto A, que corresponde aos professores de canto, está contido no conjunto dos professores de dança. Conjunto dos professores de canto está contido no conjunto dos professores de dança. A questão ainda diz que, mas nenhum professor de dança é professor de teatro. Significa que não há interseção entre dança e teatro. Todos os professores de violão são também professores de piano. Todo professor de violão é professor de piano e alguns professores de piano são também professores de teatro. Então existe interseção entre piano e teatro. Piano e teatro. E ele disse antes que todo professor de violão é professor de piano. Bom, a questão ainda diz, sabe-se que nenhum professor de piano é professor de dança. Então não existe interseção entre piano e dança, como está aí no diagrama. E que as aulas de piano, violão e teatro não têm nenhum professor em comum. Significa que não há interseção entre os três, teatro, violão e piano, como mostra aí o nosso diagrama. Bom, com base no nosso diagrama, podemos concluir que, vamos ver aí, com base no nosso diagrama, está aí o desenho, podemos concluir que nenhum professor de violão é professor de canto? Nenhum professor de violão é professor de canto? Observe aqui, ó, professores de violão e professores de canto. Existe interseção entre os dois? Não. Logo, a alternativa correta é justamente a letra A. Nenhum professor de violão é professor de canto. Bom,
A letra B diz, pelo menos um professor de violão é professor de teatro? Não, não existe nenhum professor de violão que seja professor de teatro. Então esse item está errado. Pelo menos um professor de canto é professor de teatro? Não, não existe interseção entre professor de canto e professor de teatro. Todos os professores de piano são professores de canto? Piano e canto não tem interseção também. Todos os professores de piano são professores de violão? Todos os professores de piano são de violão? Não. Por exemplo, vamos colocar aqui a Ana é professora de piano e não é professora de violão. Então a alternativa A é a alternativa correta dessa questão. Bom, vamos continuar com mais um exemplo. Está aí uma questãozinha para que você veja. Estão vendo aí? Em um grupo de amigas, todas as meninas loiras são também altas e magras. Vamos fazer aí a leitura do texto. Em um grupo de amigas, todas as meninas loiras são também altas e magras, mas nenhuma menina alta e magra tem olhos azuis. Todas as meninas alegres possuem cabelos crespos e algumas meninas de cabelos crespos têm olhos azuis. Como nenhuma menina de cabelo crespo é alta e magra, e como neste grupo de amigas não existe nenhuma menina que tenha cabelos crespos, olhos azuis e seja alegre, então... Bom, é claro, né, que eu já conheço aqui a questão, estou respondendo para vocês. Primeiro, para você tem que pensar nisso aqui, né? Se você lê o texto e não passa por sua cabeça, né, a ideia dos diagramas, você vai ver que fica muito complexo, a quantidade de informações é muito grande para você processar. Então já sabe, uma maneira de resolver esse tipo de problema, que ele é idêntico aos que vimos anteriormente, é justamente utilizar o diagrama, os diagramas que representam as sentenças de lógica de primeira ordem. Vamos ver aí, tem aqui um resumo aí do lado da questão para que eu possa, né, mostrar a vocês a solução. Claro, tenta fazer aí, para o vídeo, tenta fazer e depois, né, prossegue e aí vê a solução. Vamos ver como é que resolve? Em um grupo de amigas, todas as meninas loiras são também altas e magras. Então, o conjunto das loiras está contido no conjunto das altas e magras. Altas e magras. Bom, mas nenhuma menina alta e magra tem olhos azuis. Então, existe aqui, ó, os olhos azuis. Meninas de olhos azuis. Estão vendo que o diagrama é feito da mesma maneira que foi feito as questões anteriores? É uma cópia, né? Então, por isso que você treinando as questões de prova, você consegue sua aprovação no concurso. Todas as meninas alegres possuem cabelos crespos e algumas meninas de cabelos crespos têm olhos azuis. Então, tem algumas de cabelos crespos que têm olhos azuis. E ele disse que dentro desse conjunto de cabelos crespos existem as meninas, todas as meninas alegres têm cabelo crespo. Então, aqui dentro de cabelo crespo existem as meninas alegres. Bom, como nenhuma menina de cabelo crespo é alta e magra, não existe interseção entre crespo e alta e magra. E como nesse grupo de amigas não existe nenhuma menina que tenha cabelos crespos, olhos azuis e seja alegre, ou seja, não há interseção entre esses três conjuntos, olhos azuis, alegres e cabelos crespos. Não há interseção entre os três. E o diagrama mostra isso. Com base nisso, a resposta da nossa questão será, observe, vamos ver aí. Pelo menos uma menina alegre tem olhos azuis? Tem alguma menina alegre que tenha olhos azuis? Não. Não existe menina alegre de olhos azuis. Pelo menos uma menina loira tem olhos azuis? Tem alguma loira de olhos azuis? Neste nosso problema, não. Todas as meninas que possuem cabelos crespos são loiras? Todas de cabelos crespos são loiras? Claro que não, não tem interseção entre cabelos crespos e loiras. Todas as meninas de cabelos crespos são alegres? Não. Por exemplo, olha aqui, ó, a Maria tem cabelo crespo e não é alegre. Está errado. Nenhuma menina alegre é loira. Olha só aqui o gabarito, letra E. Ele está se referindo justamente aqui, ó, essas meninas que são alegres e as meninas que são loiras. Não existe menina que seja alegre, loira, no nosso problema. Tudo ok? Então está aí a resposta da questão, letra E. Estão vendo a brincadeira que faz aí a fundação? As contradições que coloca? Meninas, o que é que tem a ver a menina ser loira e ser alegre? Menina loira que não tem olho azul. Olha, coisas contraditórias com o nosso mundo, na nossa realidade. Normalmente a pessoa loira tem olho claro. Bom, vamos continuar aí com as questões da ESAF, só que agora vamos passar para um outro modelo de questão. Vamos verificar o que é uma implicação lógica.
Julgue, a sentença é uma implicação lógica? A sentença dada é uma implicação lógica? Nossa sentença dada está aqui, ó. Vamos traduzir. A, se A, então A ou B. Essa sentença é uma implicação lógica? Bom, uma implicação lógica é uma sentença que vem do então. Se uma sentença é formada pelo então, que é a condicional, ela poderá ser uma implicação lógica, contanto que ela seja uma tautologia. Vamos então colocar a definição do que é uma implicação lógica. Uma implicação lógica é uma sentença condicional que é tautologia. Ou, em outras palavras, se a sentença condicional, sentença condicional é aquela que aparece o se seguido do então. É tautologia, então será uma implicação. Será uma implicação. Então, toda sentença formada pelo então, se eu provar que é tautologia, ela passa a ser uma implicação lógica. Vamos ver se essa sentença é implicação? Bom, podemos fazer a tabela verdade para provar se é tautologia ou não. Vamos verificar verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. A sentença B, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A sentença unida pelo ou será verdadeiro, bastando que um seja verdadeiro, os 3 primeiros casos. É falso quando as duas sentenças são falsas, então a última linha é falsa. E agora temos a sentença formada pelo então, só que temos a primeira sentença com a terceira, primeira coluna com a terceira. Verdadeiro seguido de verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro seguido de falso, também verdadeiro. Falso seguido de verdadeiro, no então, verdadeiro. Falso seguido de falso, no então, verdadeiro. Logo, essa sentença ela é uma tautologia e ela passará a ser uma implicação. Se ela é uma implicação, ela será escrita da seguinte forma. Toda implicação é representada por um símbolo. Uma sentença, quando é implicação, ela é escrita da seguinte maneira. A implica, troca o então por implica em A ou B. Isto aqui é uma implicação lógica. Então, lembrando, se você vê o então, que é a seta, e provar que é tautologia, então passa a ser uma implicação lógica. Nem toda implicação, aliás, toda implicação é uma condicional. Nem toda condicional é implicação. A condicional só será implicação se você provar que é tautologia. Bom, gente, vamos então, né? Veja aí, dá um tempinho aí para vocês anotarem. Aí está o que eu acabei de colocar. Muda a forma do símbolo. A implicação é uma seta diferente do então. A forma do implica é diferente. Temos o então, que é uma seta, então, e temos o implica. Quando o então é tautologia, ou seja, quando a condicional é tautologia, temos a implicação. Bom, vamos para mais exemplos. Vamos ver um outro exemplo. Essa sentença é uma implicação lógica? Bom, veja aí se é tautologia. Será que ela pode ser escrita da seguinte maneira? A e B implica em B. Está correto isto? Isto aqui pode ser escrito se a sentença com então for tautologia. Vamos verificar? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Sentença com E só é verdadeira quando os dois são verdadeiros. Só a primeira linha, os dois são verdadeiros. Os demais casos são falsos. Agora a próxima sentença é com então, mas cuidado, essa é a primeira sentença e B será a segunda. Você tem que olhar primeiro verdadeiro, segundo falso. Verdadeiro seguido de falso, da direita para a esquerda? Não, verdadeiro. Verdadeiro seguido de falso? Não, verdadeiro. Verdadeiro seguido de falso? Não. Cuidado, tá vendo? Se você olhar o primeiro e o segundo, verdadeiro seguido de falso? Não, verdadeiro. Verdadeiro seguido de falso, primeiro e segundo? Não. Verdadeiro. Então a sentença é tautologia e existe uma implicação. Significa que A e B implica em B, que é a sentença escrita aqui no final. Então a sentença dada é uma implicação, certo, o item está
correta, foi julgado como correta. Então agora você já sabe, uma implicação lógica, ela vem de uma condicional se você provar que é tautologia. Bom, existe a equivalência lógica. Equivalência lógica ocorre quando você tem duas sentenças com exatamente a mesma tabela verdade. E a implicação lógica vem disso aqui, ó, do se, somente se. Se você provar que o se, somente se é uma tautologia, esse símbolo é mudado para este aqui, ó, que significa equivale. Esse símbolo significa equivale. Vamos provar que a sentença A, então B, equivale a não B, então não A. Vamos verificar? Vamos ver se é possível fazer usar essa simbologia? Bom, vamos apagar aqui e recomeçar. Se eu provar que o se, somente se é tautologia, então temos uma equivalência. Vamos verificar se essa sentença dada, que tem o se, somente se, é tautologia. Se, somente se. Se eu provar que essa sentença é totalmente verdadeira, passa a ser uma implicação lógica. Bom, vamos ver. Sentença A, verdadeira. Vamos começar. Verdadeira, verdadeira, falsa, falsa. B, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A, então B. Então, será verdadeiro, será falso quando? Primeira sentença verdadeira, segunda falsa. Isso acontece na segunda linha, é a Vera Fischer. Ó, os demais casos são verdadeiros. Negando B, se B é verdadeiro, passará a ser falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, verdadeiro. Negando A, que é a negação da primeira coluna, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Agora, novamente, usando o então, ó, verdadeiro seguido de falso, falso com falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, a Vera Fischer, falso com verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Observe que essa coluna é exatamente igual a essa, as duas sentenças dadas. Se eu unir essas sentenças pelo se, somente se, como as duas são iguais, verdadeiro com verdadeiro dará verdadeiro, falso com falso dará verdadeiro, VV verdadeiro, VV verdadeiro. Logo, eu tenho uma equivalência, ou seja, a sentença A, então B, equivale à sentença não B, então não A. Essas duas sentenças são equivalentes, elas possuem a mesma tabela verdade. Essas duas sentenças possuem a mesma tabela verdade, que é verdadeiro, falso, VV e aqui também VF, VV. Como foi feito aí, está marcado na tabela. Bom, será que todos conseguirem acompanhar? Então, para aí o vídeo, né? Faz as suas anotações aí na apostila e depois já sabe, refazer tudo isso aí sozinho. Bom, então vimos o que é uma equivalência e vimos o que é uma implicação. Toda equivalência, ela vem do se, somente se. Toda implicação vem do se, então. Mas para isso você tem que provar que é tautologia. Não esqueça, eu tenho que provar que é tautologia para usar implica ou então, ou equivalência. Bom, gente, ficamos por aqui nessa nossa aula. Na próxima videoaula, veremos exercícios, continuando aí com a série de questões da ESAF, para que você possa treinar bastante a parte de lógica matemática. Até lá!